Opa, boa noite. Meu nome é Gustavo. Estou aqui com o grupo 2 para a gente falar sobre o resultado do nosso compilador e a entrega final dele. Bom, eu vou apresentar aqui a tela que está o Figma por enquanto, para cada uma pessoa conseguir explicar o que fez. Tá aparecendo já? Sim. Na tela? Bom, a gente vai juntar a parte 1 e a parte 5 das exigências do trabalho para ficar um pouco mais coesa e focar depois mais na apresentação do compilador realmente funcionando. Então, podemos primeiro se identificar e falar o que cada uma pessoa fez. Então, pode começar, né? Eu sou a Ana Beatriz Souza Araújo, a minha matrícula é 241025891 e a minha principal contribuição para o projeto foi principalmente na configuração inicial do parser, né? Então, eu ajudei a definir os tokens, a configurar a precedência dos operadores e também algumas estruturas utilizadas pelo parser. Além disso, eu também contribuí ali para a organização do repositório, né? E para a documentação do projeto. E depois o pessoal deu continuidade na implementação do Passer. Perfeito. Então, meu nome é Gustavo, matrícula 24.103.25.19. E agora eu vou falar um pouco dos testes que eu fiz. Se eu mudar a tela, vocês ainda conseguem ver a tela original? Ou fica tudo preto? Muda pra gente ver. Não, mas tá. Então tá perfeito, então. Vamos deixar assim. Aqui na parte da criação de testes, eu fiz 5 pastas, desculpa. Cada pasta sendo alguma coisa específica para testar. Como o fluxo, o parser, o scanner, os tokens em si, etc. Com isso também eu fiz a parte da execução dos testes automatizados. Então você consegue rodar em 2 linhas, o que eu irei mostrar mais para frente. Também a geração do código intermediário. Mesma coisa eu iria mostrar mais para frente, porém é basicamente uma forma de pegar um código mais em baixo nível para o compilador. Outra coisa também que eu fiz foi a geração do código final, basicamente C, também irei mostrar. O léxico. Então, toda a parte do léxico, a maioria dela foi da minha parte. Algumas, né, na verdade, a Ana me ajudou. E também a parte da documentação, que eu irei mostrar brevemente daqui a pouco, que eu também criei ela. Então, pode falar, Vinícius. Bem, eu sou Vinícius dos Santos Evangelista Dias, matrícula 2110437772, e eu fui responsável por uma parte da análise sintática do projeto. Em especial, eu criei a tabela de símbolos, fiz uma grande parte dos métodos, dos comandos do parser, e também fiz umas adições específicas na árvore de símbolos. Em especial no parser eu criei os comandos de laço, né, do while, for, eu fiz a parte do switch case e foi inclusive ela também que eu fiz na árvore de símbolos. A árvore de símbolos, a estrutura principal foi feita por outra pessoa, mas eu criei os blocos do switch case e uma função para otimização depois, que lidava com constant folding e com a simplificação algébrica. Eu ajudei um pouquinho na documentação também, mas foi um pouco pontual na parte do sintático. Michele Tavares de Lira, matrícula é 19.0048.549, e eu fiquei com a parte de estruturar a árvore sintática. A árvore sintática foi feita com uma lógica de herança e classes. Então, a gente tem uma classe base, onde a gente vai botar alguns métodos para poder gerar o código e gerar o código intermediário, e assim é possível fazer a criação de vários nós com as funções, operações e variáveis, onde esses métodos vão passar recursivamente, fazendo assim a construção da árvore e podendo se comunicar com o léxico e o semântico. Meu nome é André João Cordeiro Gomes, matrícula 21.106.14.02. Eu fiquei responsável principalmente por fazer o semântico todo. Na parte do semântico, eu foquei bastante em fazer as regras, fazer a verificação do retorno do que foi enviado, se foi certo ou não,
Se deu errado, ele envia mensagens de erro. Se foi certo, ele coloca tudo certo. Fiz algumas funções auxiliares, dentre elas eu fiz uma nova XP, que é para verificar se o tipo do valor está certo e retornar o valor e retornar o tipo corretamente para evitar qualquer tipo de bug. E fiz alguns tokens de declaração para retorno e tudo mais para ajudar na hora da verificação total. Bom, perfeito. Então agora iremos partir para a segunda parte da apresentação, que seria a apresentação geral do projeto. Bom, primeiramente eu gostaria de falar que a gente fez o compilador, como eu falei, e a linguagem dele seria de C++ para o C. Também irei falar agora do escopo, que é uma parte maior, eu vou detalhar um pouquinho mais nele. Aqui também está o nosso docs, que futuramente eu irei mostrar. Os tipos de dados que estão funcionando da nossa parte seriam int, float, double, bool, char, long, short e void, sem a parte da criação de classes, estruturas, etc. Declaração de variável. Funciona a declaração de variável na linha, porém não funciona múltiplas variáveis. Então, se você colocar int a, b, não funcionaria. Estrutura de controle, if, else, while, funcionam. Os blocos, também tem o switch, desculpa, quase Reina, o switch também é uma estrutura de controle. Blocos de chave. Temos um problema também no nosso compilador, que todas as coisas que precisam de chaves, elas precisam realmente de chaves. Então, por exemplo, o if, você pode colocar tanto sem ou com chaves, se for uma linha só. No nosso código, se você colocar sem chaves, ele vai dar um erro. Então, não poderia fazer isso. No laço, qualquer tipo de laço, como eu já demonstrei, funciona. As funções de declaração, elas funcionam, na maioria. Então, por exemplo, int calcular dobro e colocar um número int número, funcionaria, você conseguiria tanto chamar ela quanto puxar e declarar ela lá em cima. Nome de identificadores, tem que ter um nome até 35 caracteres, acima disso dá um buffer de caracteres, então daria errado. Entrada e saída, a gente pegou o C-in, C-out do C++, então eles funcionam e vão perfeitamente para printf e o scanf do C. Porém, não pode colocar duas variáveis, uma na frente da outra, tanto para C-out quanto para C-in, senão vai gerar um erro sintático. Operadores matemáticos funcionariam, a única coisa que não funcionaria seria colocar os operadores atrás dos is, do i, do j, de alguma variável. Então, por exemplo, mais variável não funcionaria no nosso código. Operadores lógicos como e ou não funcionam. Literais numéricos funcionam até com 10 dígitos. Strings de caracteres. Nós possuímos strings de caracteres, porém tem que ter quebra de linhas físicas literais dentro das aspas duplas, gera um erro léxico. O array, a gente tem um array, porém simples, não existem matrizes do nosso código e é melhor sendo usado como int. Operadores sizeof funcionam também. Os comentários, todos os tipos de comentário existem, somente se você colocar algum tipo de propositalmente tentando quebrar, que seria, nesse exemplo aqui, tentar usar o segundo tipo, que é o hashtag, várias vezes um seguido do outro, ele iria quebrar. E a biblioteca, não colocaria nenhuma biblioteca extra, só funcionaria a biblioteca que a gente tem, e você não precisa declarar nenhuma biblioteca quando você vai colocar no nosso compilador. Só coloca a int main, que já vai aparecer no final a biblioteca. Bom, além disso, aqui também a gente tem que falar como vai rodar. O método de rodar seria você tendo que entrar na pasta SCR do nosso compilador. Caso você esteja no Windows, ative o WSL e você vai rodar esses 4 códigos que eu não irei falar agora, porque é meio grande, né? Mas basicamente, tipo no Python, o Flex, etc, etc, etc. E se você quiser rodar no final, também você pode rodar com todo o arquivo final que gera o programa executável. Bom, agora demonstrando um pouco o funcionamento do projeto em si, com a execução real, demonstração, seria basicamente o que eu irei fazer agora. Então, dá para ver aqui os 4 códigos que a gente vai testar para exibição válida. Então, deixa eu pegar aqui e compartilhar a janela, desculpa, do C. Vocês conseguem ver? Tá tudo certinho? Sim. Uhum. Perfeito. Bom, professor, como você está falando isso aqui, normalmente vai ser esse arquivo testa todos os possíveis casos
funcionais do nosso código, porém eu vou ser um pouquinho mais específico e mostrar especificamente qual que é. Então, aqui tem os testes de comentários, os testes, dois tipos de testes de comentários, assim como a declaração básica do int e da algébrica com o cout. Então, para você rodar ele, você rodaria os 4 códigos de uma vez, dá esse warning somente no meu computador do Mac, porque ele fica meio ferrado, ele é muito exigente com C para C++, porém não implica nenhuma coisa. A saída gera a árvore sintática abstrata demonstrada aqui, pintada. Então ficaria com a função main, que teria só ali todos os valores, como o int x, o int y e o int z declarados, assim como o cout. Além disso, o código intermediário também está aqui. Você pode ver que apareceu novas pastas aqui, sendo ela, código sendo lex.c, o parser.c, parser tabs.h, programa executável, transpilador. O que a gente realmente vai gostar aqui seria a saída, que ficaria assim a saída quando a gente rodou. Esse aqui é o código C, totalmente funcional. Agora eu irei mostrar o outro um pouco mais rapidamente. Aqui eu estaria demonstrando a parte do condições de if. Então, tá vendo que existem vários ifs aqui, com múltiplas variáveis. Também funciona indentado, porém não fiz esse teste baseado nisso. Então, se você colocar um if, depois um else, vai funcionar também. Tem alguns casos de testes nossos, que depois eu demonstrarei se tiver tempo. Aqui, temos o resultado, de novo, um pouco maior da árvore sintática, a geração de código intermediário e a saída C, que ficaria assim. Você também pode perceber que os espaços estão um pouco diferentes, porque na nossa optimização, a gente corta, na própria tokenização, a gente corta todos os tipos de espaço. Então a gente teria que chutar quais seriam os espaços que estavam aí. Então fica meio estranho esse espaçamento. O último que eu vou mostrar aqui seria a função do... vou mostrar mais duas aqui, na verdade, perdão. Seria a função que existe em todos os tipos de loops, while, for. Então ficaria... O código rodaria completamente, né? Tô mostrando aqui. Árvore sintática. Aqui também, se não falei, né? Aparece também o escopo, tabela de símbolos, e a geração de código intermediário, como sempre. E aqui no final teria a saída C. Totalmente correta. E, por fim aqui, gostaria também de demonstrar essa parte aqui, que é uma função sendo criada por fora ali, demonstrado aqui. Ela também executa sem nenhum tipo de erro, mesmas coisas, a árvore sintática e a geração de código intermediário com a saída C aqui. Bom, agora também eu vou falar um pouquinho dos erros, né? Deixa eu só transmitir rapidamente aqui a parte dos erros. Janela, transmitir essa janela aqui. Peguei 4 erros específicos para a gente testar. Eu irei demonstrar poucos deles, possivelmente só 2, sendo eles por conta do tempo, né? O int main, que aqui teria a declaração no int uma string, uma variável que não existe sendo usada, um if sem as chaves e a mesma coisa, o if aqui que eu dupliquei, perdão. Porém, existem muitos mais testes de erros que estão nos nossos testes, então se eu também conseguiria, rodando ele, eu conseguiria ver. Então, se a gente pegar aqui, deixa eu colocar a tela, né? Pra cá. Então, caso a gente rode eles aqui, o senhor consegue ver que sempre vai dar um erro na compilação em algum lugar e vai especificar o erro aqui. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Ficou um pouquinho mais difícil, perdão. Porém, está aqui o erro. Erro semântico, linha 3, tipo string, incompatível com int. Declaração errada. Aqui, a variável está incorreta, não declarada. Mesma coisa que aparece aqui. Então, seria o erro semântico. Variável 2 não é declarada, porque nós só declaramos uma delas. E, por fim, temos este final, que é a falta de parênteses aqui, que ele já dá erro aqui e fala que deu erro de sintaxe. Portanto, seria isso mais que eu gostaria de demonstrar na parte da nossa rodar o código. Agora, passando para a próxima parte que o professor exige, sendo ela as evidências de etapas, mostrando análise do léxico, análise sintática, análise semântica, geração de código intermediário, otimização, geração de código final. Aqui ela está um pouquinho... Vou ter que mostrar de novo, perdão, a parte do código em si. Bom, temos bastante a parte do léxico,
seria a tokenização de basicamente tudo que nós temos aqui, separadas pelas características que a gente colocou. Depois disso também teria o sintático, o parser, né, estaria aqui. É bastante longo, já que os nossos arquivos, ambos os nossos arquivos da ST e do parser são bem longos, por conta que a parte da análise semântica, sintática, otimização, geração de código final, ficam aí. Também temos o arquivo da tabela em si. Deixa eu apagar os arquivos inúteis aqui, que seriam só as saídas de geração de código. Aqui foi. Então, as tabelas que apareceriam aqui também, tabela H, tabela C, com a limite de int e etc. Também da variável, desculpa, né? Do nome da variável. Bom, após isso, também iria demonstrar o nosso repositório no GitHub, que ele ficaria aqui. Perdão, ele ficaria aqui. Aqui. Aquele que eu mostrei no repositório é a mesma coisa. Então, demonstrando as mesmas coisas aqui, ficariam os testes, todos os testes aqui, o nosso readme aqui, a nossa documentação e etc. Chegando nessa parte também eu gostaria de falar, já que seria a nossa última parte de explicação, gostaria de demonstrar mais algumas coisas extras, sendo elas a nossa documentação. A documentação do projeto não está somente no nosso readme aqui, nosso readme especifica mais a parte do como rodar o software, como rodar os testes, que eu irei demonstrar também os testes rodando daqui a pouco. A parte da nossa documentação em si, também está na nossa Git page, é só clicar aqui. Ela mostra todas as nossas partes, passo a passo, do nosso planejamento, no léxico, todos os nosso planejamento também, do nosso sintático, semântico, geração de código intermediário, otimização, especialmente também as técnicas utilizadas de cada um. Então, por exemplo, o que eu utilizei aqui no otimização do código seria a simplificação algébrica, seria o dead code, que o professor até pediu no slide deles, que seria, se alguma coisa nunca ocorrer, ela seria apagada, e etc, etc. Além disso, também o escopo que eu demonstrei no Figma está aqui também, completo, com outras partes, sendo o tamanho dos índices que pode e não pode colocar, etc. Tudo está aqui, tudo o senhor conseguiria confirmar dentro da documentação. Bom, acredito que estamos quase acabando. Eu gostaria de especificar mais duas coisas antes de acabar, que seriam a quantidade de commits. Vários participantes do nosso grupo tiveram problemas nessa parte dos commits, devido a erro no GitHub, erro na parte da merge, etc, etc. Como eu já estava trabalhando na main e não deu nenhum problema para minha pessoa dar o merge da Git add, commitar no próprio código em si, eu fiquei com bem mais commits. Porém, tem conversas no WhatsApp, eles falavam, modifiquei X, Y coisa. Você conseguiria colocar para mim? Como foi no caso do sintático, por exemplo, do Vinícius, do André, do Thiago, da Ana. Fiz bastante dessas alterações no código por mim mesmo, já que não estava dando erro no meu código. Por fim, só deixa eu mostrar um pouquinho dos testes que a gente rodou, que é uma parte extra. Aqui. Bom, esses seriam os códigos. Teste, onde estariam os testes de fluxo, intermediário, parser. Como você não gostaria de testá-los um por vez, caso você rode esses dois que estão no README, você poderá rodar todos do código de uma vez só. Então, separar em duas partes, né? Passou executando os testes de sucesso. Todos esses testes aqui eram para dar simplesmente válido, para testar possivelmente os tokens, para testar se os ifs estão corretos. Depois disso, a execução de controle que daria errado. Então, todos esses aqui deram erro, e esse foi o erro específico do erro deles. Todos estão corretamente aceitando o erro e retornando o diagnóstico do erro que era para ser recebido. Aqui também existem os testes do código intermediário, que era para aparecer o código intermediário, junto também com a árvore sintática, para ver se estava correto realmente. Todos aqui estão corretos, sem nenhum problema. E acredito que seria esse o nosso trabalho de compiladores para esse semestre. Mais alguma coisa que a gente gostaria de falar? Então, muito obrigado, professor. Espero que tenhamos feito tudo certo quanto ao trabalho. É isso. Muito obrigado.